Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa semana eu tô mostrando partidas aí do Magnus Carlsen. Afinal de contas, esse é o ano do Mundial, né? Então, essa semana eu vou até o final mostrar partidas do Magnus Carlsen, comentar sobre o Mundial de Rápidas, comentar sobre o Mundial de Blitz, deixar todo mundo a par disso. E também, já na semana que vem eu vou falar sobre os jogadores do torneio de candidatos que vai ser em março, tá bom? Então os principais jogadores do mundo vão se desafiar no torneio de candidatos em março para definir quem vai ser o adversário de Magnus Carlsen pelo título mundial em 2020, legal? Essa partida que eu vou mostrar agora é do torneio de rápidas, Mundial de Rápidas, que finalizou agora no final de 2019. Quem está de brancas é Magnus Carlsen contra Boris Savchenko. E o tempo aqui são 15 minutos para cada jogador, com 10 segundos de acréscimo por lance. Vamos dar uma olhada. Magnus Carlsen abre a partida com o peão da dama. D4, temos D5 aqui pelo Boris Savchenko e agora cavalo F3 pelo Magnus Carlsen. C5, indo em direção ao centro, E3 protegendo, agora C por D4, E por D4, cavalo C6, bispo B5, cravando aí o cavalo, bispo G4, também cravando. E agora o Magnus Carlsen faz esse lance corajoso aqui, C4, né? Então a turma fala, os grandes mestres falam, né, que um bom jogador, Magnus Carlsen é atualmente o melhor do mundo, não pode temer ficar com o peão dama isolado, né? Então aqui o Magnus Carlsen não teme o peão dama isolado, joga C4, a partida continua com cavalo F6, cavalo C3, G6 e agora H3, fazendo esse bispo tomar uma decisão, recuar ou capturar o cavalo. A partida continuou com bispo por F3, dama por F3, o peão de D4 está desprotegido, no entanto o cavalo por enquanto está cravado. E agora A6, o Boris Savchenko também faz aí o Carlsen tomar uma decisão. Será que ele vai capturar o cavalo ou recuar o bispo? Nenhuma coisa nem outra. O Magnus Carlsen continua aqui com C por D5, capturando o peão central e agora ameaçando também o cavalo do Boris. A partida continuou com cavalo por D5 e agora dama por D5. Claro, capturando uma peça são trocas, né? Uma vez que o bispo também está atacado. Então a partida continuou com A por B5, dama por B5, então se a gente fizer aqui uma contabilidade rápida nessa sequência, o Magnus Carlsen ganhou um peão, e no entanto o peão aqui de D4 está um peão fraco, e é nisso que o Boris Savchenko está apostando. Ele continua agora com bispo G7, colocando pressão no peão central. Dama por B7, o Magnus Carlsen aproveita para capturar mais um peão, e agora cavalo por D4, roque pelo Magnus Carlsen e roque aqui pelo Boris Savchenko. Interessante essa escolha da abertura aqui dos dois jogadores. O Magnus Carlsen tem agora dois peões aqui nas colunas A e B. No entanto, o Boris Savchenko tem uma maioria aqui na ala do rei de 4 contra 3. Vamos ver como é que vai continuar essa partida aqui. Torre D1, colocando uma cravada agora no cavalo. Dama B8, saindo da cravada, propondo a troca de damas. Dama E4, ameaçando capturar o cavalo por duas peças. F5... então agora não permitindo, né, o tempo para capturar aqui em D4 com a torre. Não faz nenhum sentido capturar com a dama, uma vez que o cavalo está defendido pelo bispo. Dama D3 e agora E5. Então o Boris Savchenko rapidamente vai expandindo aqui com a sua maioria de 4 contra 3. Quem sabe vai criar um peão passado aí na posição, ganhando bastante espaço. Torre B1 pelo Magnus Carlsen. Ele precisa desenvolver o bispo de casas escuras e portanto ele dá um apoio aqui para o peão de B2. A partida continuou com dama B4 e agora bispo em E3, colocando pressão no ponto de D4. Torre de F em D8, protegendo, e agora A3, fazendo a dama se coçar daí. Dama B3, bispo por D4 e agora torre por D4, ameaçando a dama. Seria possível também capturar aqui de peão, no entanto as pretas ficariam com esse peão fraco, enfraquecido aí em D4, né? Por exemplo, o peão toma bispo, cavalo E2, depois de dama por D3, torre por D3, a gente teria um final aí onde as brancas têm dois peões passados e conectados nas colunas A e B, as pretas têm um peão passado e isolado aqui na coluna D. Seria um final interessante, provavelmente vantajoso aqui para as brancas, tá? Então por isso que a partida seguiu com torre por D4 e agora dama B5, saindo do ataque da torre e propondo trocas. Torre B8 protegendo a dama e agora dama C5, evitando algumas trocas. Dama C4, mais uma vez propondo as trocas, e agora o Magnus Carlsen aceita. Dama por C4 e torre por C4. Pelo menos agora ele consegue jogar aqui cavalo D5. A partida continua com torre B3, parando aí esses peões das colunas A e B, bloqueando. Torre D2, evitando a entrada da torre na sétima. E agora E4, abrindo aqui a diagonal do bispo, colocando pressão no ponto de B2. A partida continuou com G3, agora rei F7. Rei G2, os reis entrando aí nessa partida. Torre D4 propondo trocas.
torre de B aqui em D1, protegendo a torre que estava em defesa aqui em D2, torre por D2, torre por D2, e agora o peão que já estava enfraquecido cai, bispo por B2, e o Boris Savchenko finalmente recupera aí o seu peão, né? Legal a abertura do Boris Savchenko, ele gambitou um peão na abertura, você vê que a longo prazo ele conseguiu recuperar o peão, e a gente tem esse final aí, então cada um tem 4 peões, cada um tem uma peça menor, um final bastante equilibrado, né? Mas a gente sabe, o Magnus Carlsen tem fama de tirar leite de pedra, ele tira a vitória de posição empatada, de bispos de cores opostos, enfim, ele é um milagroso aí dos finais. Será que nessa partida ele vai conseguir? Vamos ver como é que segue aqui a partida. A4 avançando com o peão, bispo em E5 e agora torre A2. A torre passa por trás aqui do peão passado para dar suporte para a subida. Rei E6, atacando o cavalo, cavalo em F4, cheque ganhando um tempo. Rei D6, bispo por F4 seria possível também. O Boris Savchenko preferiu rei D6, A5, bispo D4, A6 e agora o bispo bloqueia aí esse peão com o bispo em A7. H4 pelo Magnus Carlsen em E3. Então aqui o Boris Savchenko tentando abrir um pouco a cobertura aí do rei do Magnus Carlsen. F por E3, torre por E3 e agora torre D2, cheque. Rei C6, torre C2, cheque. Rei D6 e torre C8. O Magnus Carlsen com essa manobra impede com que o rei aqui do Boris Savchenko chegue perto do peão e também manobra a torre aqui na fileira do fundo, onde ela tem bastante espaço. A partida continua com torre E7 e agora rei H3. Bispo em E3, torre D8, cheque. E depois de rei C7, torre D3, fazendo esse bispo tomar uma decisão. Bispo por F4, G por F4 e rei B6. A gente chegou mais uma vez no final aqui, bem equilibrado, 3 peões para cada um, uma torre para cada um. Os dois estão jogando de forma impecável essa partida. Mas será que o Magnus Carlsen vai conseguir tirar? Agora tá mais pedra ainda a posição, vai tirar leite dessa pedra, porque tá bem empatado isso daqui, né? Vamos ver como continua. Torre A3 protegendo o peão, agora rei A7 bloqueando o peão. H5 pelo Magnus Carlsen, olha que manobra interessante. Esse lance temático aqui de final tentando enfraquecer a estrutura de peões. H5, portanto. Torre E4 pelo Boris, atacando o peão de F4. E agora torre F3 protegendo e deixando o peão de A6. Né? O ponto todo é que o Magnus Carlsen agora colocou o rei do Boris Savchenko bem distante aí do foco aqui da ala do rei, né? Vamos ver como continua. Rei por A6, rei H4. Então o rei do Magnus Carlsen quer chegar aqui para capturar os peões do Boris. Rei B6, agora rei G5, colocando pressão forte no ponto de G6. Torre E6 protegendo e torre C3. Olha que legal esse lance, bem instrutivo, criando um muro aqui. O rei do Boris Savchenko está longe do ponto de ação ali na ala do rei, legal. A partida continua com torre D6 e agora H6. Mais um lance muito interessante aqui pelo Magnus Carlsen. Torre C6, torre E3, agora torre C4, escravizando o rei aqui na defesa de F4. E torre E7, então, atacando o peão de H7. Dá para defender esse peão? Dá! Torre C7 protegendo o peão. E agora o que fazer aqui? O Magnus Carlsen faz o lance torre G7. Fica essa posição bem cômoda para o Boris, né? Ele não pode nunca capturar essa torre, senão o peão vai ser promovido. Bacana. Rei C6 tentando levar o rei ali para perto da ação, né? Da ação toda. Rei F6 agora. Torre D7 e agora rei E6. Mais um lance que incomoda, porque fica colocando pressão, ameaçando capturar agora a torre. E o Boris também, mais uma vez, não pode capturar a torre do Magnus Carlsen, senão o peão vai ser promovido. Olha que final interessante. O Magnus Carlsen, mesmo num final aí equilibrado, tentando criar oportunidades. A partida seguiu com torre D4 e agora torre por H7, torre por F4. O Magnus Carlsen continua com um peão a menos. No entanto, agora ele tem um peão passado perigoso na cesta horizontal. Vamos ver como continua. Torre H8, torre H4 e agora H7. Avançando com o peão passado e ameaçando o vencedor. Torre C8, cheque seguido de promoção do peão. Será que dá para impedir? O Boris Savchenko joga o lance rei B7, impedindo então esse cheque, esse tempo com cheque. E agora, como será que o Magnus Carlsen continua aqui? Rei F6, o rei vai tentar apoiar a subida do peão, legal. Claro, primeiro vai querer capturar esses peões. F4, rei por G6, torre G4, cheque, rei H5 atacando a torre. A torre vem para G1 e depois de torre F8, o Boris Savchenko abandona a partida. O Magnus Carlsen conseguiu tirar leite de pedra e aqui ele está numa posição completamente vencedora. Não é à toa que ele é o melhor do mundo. O que está acontecendo aqui? Torre F8,
né? Não tem como você impedir aqui a promoção do peão. Vamos tentar algumas coisas? Vamos tentar dar cheque? Vamos supor que a partida tivesse continuado aqui com torre H1 cheque, simplesmente rei G6, depois de torre G1 cheque, rei F5, não tem mais cheque e o peão vai ser promovido, né? Se tentar aqui segurar com torre H1, tanto faz, o peão promove, torre toma e o peão vem para F3, mas esse peão aí é facilmente parável, né? Rei E4, por exemplo, F2, torre F8 seria suficiente aí para parar o peão e vencer, né? Tem mais alguma coisa que dá para tentar? Dá para tentar F3 aqui imediatamente? Bom, aqui também perderia, promovendo para dama simplesmente. Depois de torre H1 cheque, rei G4, torre por dama, torre por torre, F2, a torre vai para F8 e mais uma vez para aí esse peão, né? Por isso que essa posição é completamente vencedora para o Magnus Carlsen e é por isso que o Boris Savchenko abandonou aí a partida, né? Ô Rafael, dava para ter salvo aí? O Boris Savchenko errou? Errou, vamos dar uma olhada nas estatísticas e depois eu vou mostrar qual foi a falha aqui do Boris Savchenko. Eu tô no chess.com, vamos olhar o relatório aqui. Olha só, gente, sensacional, né? 98,2% de precisão aqui para o Magnus Carlsen e 97,9% de precisão para o Boris Savchenko. Foi no detalhe, né, a vitória aqui do Magnus Carlsen. 42 dos lances foram os melhores para o Magnus Carlsen, 41 para o Boris. 4 lances excelentes para o Magnus Carlsen, 5 para o Boris. 11 lances bons contra 10 lances bons. 3 lances aí de livro. Apenas 2 imprecisões para cada um erro do Magnus Carlsen e 2 gafes aí do Boris Savchenko. No final, o Boris Savchenko perdeu a mão. Vamos dar uma olhada onde é que foi, então. Vamos voltar aqui para o Lichess e eu vou mostrar para vocês, então, que nessa posição aqui, depois de rei E6, né? Você veja como é uma posição empatada, é uma posição que dá para as negras empatarem, mas é difícil de achar a mão aqui, de achar o lance, né? O Boris Savchenko foi para essa ideia natural de ir para cima do peão. No entanto, a ideia aqui de empate para as negras seria fazer aqui o lance torre D6, cheque, ganhando um tempo. E depois de rei F7, as pretas teriam que ter a ideia de sacrificar a torre no futuro, tá? Então as pretas teriam que partir para a ideia de capturar o peão de F4 com o rei, sacrificar a torre depois no peão das brancas e tentar criar o próprio peão passado, tá? Uma ideia sofisticada, mas seria a ideia do empate. Vamos ver como é que poderia seguir aqui. Rei D5, então, torre por H7, rei E4, torre G7 abrindo alas aí para o peão passado. Torre D1, depois de torre por G6, rei por F4, depois de H7, torre D7 cheque, rei G8, rei E3. Então essa seria a ideia de empate das negras, tá? Então as brancas, claro, vão promover. Depois da promoção do peão, torre cheque, rei G7, torre por H8, rei por H8. E agora é uma posição de empate, porque o rei das brancas estaria muito longe aqui do peão passado e as pretas poderiam ir subindo ou descendo, depende do ponto de vista, com o peão passado, com F4, rei G7, F3, e depois de torre E6, cheque, rei D2, torre F6, rei E2. E aí o máximo que as brancas podem ficar fazendo é dando cheque, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se tentarem trazer o rei não dá tempo, né? Rei G6, F2, rei G5, F1 promove aí para a dama e a gente teria uma posição de empate. Então essa seria a ideia aqui do empate, né? Nessa posição, ganhar um tempo com cheque, levar o rei para próximo do peão, sacrificar a torre na sequência e ter o seu peão passado. Dá para achar isso com 0 segundos no relógio, com o tempo ali todo mundo jogando nos acréscimos? Muito difícil, né? Mas, enfim, para grandes mestres que estudam finais, é uma possibilidade. No entanto, o Boris aqui nessa partida não encontrou e o Magnus Carlsen conseguiu tirar leite de pedra aí nesse final, vencendo essa partida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Pessoal, lembre-se de se inscrever aí no canal para ajudar o canal a ser relevante, para ajudar aí a gente ter cada vez mais conteúdo, tá bom? Se você gostou, dá sua curtida também, pega esse tempinho para isso que você vai estar ajudando o canal, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!